Bora conjugar o presente do indicativo? Eu, Te sigo, tu, me aponta os caminhos, ele, vem junto, nós, te idolatramos. vós, Esqueceis que é humano, eles. te cancelo. Aff! Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Muito bem, gente, a gente vai começar o episódio de hoje inaugurando um espaço aqui, apresentando um projeto chamado Arquiperifa, que atua no extremo sul da cidade de São Paulo, na região de Parelheiros e Marcilac. E para isso hoje eu estou com o Davi, que é um dos integrantes. Tudo bom, Davi? Tudo bom. O Arquiperifa é um coletivo de jovens focado em engajamento cidadão, com o meio da educomunicação e da museologia social, que vem tentando engajar cada vez mais os jovens das nossas quebradas aqui do Extremo Sul. Vocês estão concorrendo a um estímulo da Unicef? No começo do ano, a gente concorreu a entrar no Chama na Solução, um projeto da Unicef para dar um capital semente para projetos de resolução social, resolver problemas dentro do seu meio social, de forma que esse coletivo se sustente e tudo mais. Primeiro a gente ganhou 4.000 capital semente, a gente ia fazer o Lab, que é um laboratório de informação e inovação aqui em Parelheiros, de trazer informação para quebrada de modo offline. Veio a pandemia e a partir disso veio o lugar de quarentena. E agora a gente está concorrendo mundialmente com muitos países para ganhar esse outro capital para poder fazer outras coisas. Fala um pouquinho do podcast. O podcast surgiu durante a pandemia com esse trocadilho de lugar de quarentena, é o lugar de fala de cada pessoa. Os noticiários, as mídias sempre englobavam a questão numa caixa só, sempre numa linha só, fiquem em casa todo mundo, sem ver os diferentes lugares de fala dentro dessa quarentena. Então, o lugar de quarentena traz temas que estão vigentes durante a quarentena e tenta trazer diferentes pontos de vista sobre o que a gente está passando na quarentena. Muito bacana, quem quiser acessar, tá no YouTube, né, Davi? Tá no Spotify, tá nos principais agregadores de podcasts, né? @Arquiperifa. Valeu, boa sorte pra você, pro coletivo todo, beleza? No episódio anterior, a gente resolveu abordar uma questão, pronome neutro. Ficou bacana, já rendeu até alguns bons comentários, incluindo esse aqui. Abre aspas. Não binário é o termo corrente. Afinal, a linguagem nunca é neutra. Isto seria um contrassenso. Fecha aspas. É verdade, mas atalhei rapidinho. Não binárie, né? E eu também concordei. Não há nenhuma neutralidade aí. Pelo contrário, é riscação de chão e das boas. Afinal, Há mais mistérios entre o O e o A do que supõe nossa patriarcal filosofia. Gente, fiquei bege. eu toco nesse assunto por um motivo. Foi porque eu convidei uma pessoa da área da língua portuguesa para compor com a visão do outro convidado, um mestre em gramática. E ela me respondeu assim: Ô Carlão, eu te agradeço o convite, viu? Mas eu vou passar a vez, porque esse é um assunto muito complicado, com alto risco de... Cancelamento. Opa! Meu queixo caiu. Bem, como esse podcast mantém as antenas apontadas o tempo todo para tudo que está acontecendo na estrutura da nossa sociedade, imediatamente a minha sirene suou. Ai, meu Jesus. E eu vi que estava aí o próximo papo. E é isso que nós estamos batendo hoje aqui. Cancelamento. Ai. Não perdi tempo. Corri e fui perguntar pro dicionário: que diabo é isso? Cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Oi? Ok, a pessoa é convidada para falar sobre um assunto em voga. Esse assunto está dentro da sua esfera de atuação profissional, no caso dessa pessoa, a língua portuguesa, mas ela prefere se calar, pois pode ser invisibilizada dentro da sua própria comunidade. Confere, produção. Mas é o que eu sempre falo, viu, Carol? Não.
Conceito de Cáspita, meu demônio interior. Amado, posso lhe fazer uma pergunta? Quem foi que te convidou pra prosa, hein? Virou moda agora, é? Não, Carlos. Eu sei que pra você é um grande prazer ter eu aqui conversando com seus ouvintes, né? Mas não, presta atenção que eu vou te falar. Hoje em dia, as coisas tá assim, entendeu? A gente nem pode mais falar tudo que a gente quer, sabe? Que a gente gosta, que a gente não gosta, sabe? Aí você, por exemplo, você me chamou de quê? Me chamou de demônio, não? Mas o inferno, Carlos, tá aqui, Cáspita. Tá aqui, hoje em dia, nessa vida que a gente acabou sendo enfiado, sabe? Aqui, esse povo quer vigiar tudo. A gente não pode mais fazer piada disso, nem daquilo, sabe? Assim não dá. A vida parece que ficou besta, sabe? As pessoas dizem que tudo mudou. E a gente fica assim, mais perdido que cego em tiroteio. Epa. Que é isso, meu amigo? Desrespeitando o deficiente visual, é isso? Não. Mas que Cáspita, quem é essa agora? Florbella Power, nossa colunista de comportamento. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer... Olha só, eu quis dizer que a gente fica mais por fora do que bunda de chave. Você está estereotipando os povos originários agora, é isso? Mas que Cáspita, você tá vendo, Carlos? Eu só tô dizendo que eu me sinto que nem barata tonta, é só isso. Então o senhor acha que pode dizer o que a barata sente ou o que ela deixa de sentir? Estamos nessa? A gente vive esse momento. A dica é o velho e infalível... Aceita e dói menos. Você acha? Então, pois é. Se chegamos a um ponto desse em que as pessoas famosas ou anônimas, ou ambas, são lançadas a uma masmorra a céu aberto, grande parte das vezes até sem direito à réplica, Disgusting. qual é o melhor que a gente tem a fazer? Parar, olhar e entender o que é que tá pegando. Então agora você quer falar de cancelamento, não é? Olha, estamos de olho. Calma, eu juro que eu tenho a melhor das intenções. Então, eu fui atrás e entendi a diferença que existe entre cancelamento e exclusão. E lá fui eu de novo ao pai dos burros. Então agora você vai começar a prosa falando de burrice. É isso mesmo? Ou estamos falando de desrespeito ao mundo animal agora? Eu preciso entender. No caso aqui, o burro sou eu, que não sei conceituar a exclusão. Tudo bem? Posso continuar? Obrigado. Bom, excluir significa o quê? Afastar, significa segregar. Por exemplo, os meus colegas, eles podem me excluir das conversas, eles podem me omitir informações que eles compartilhem somente entre eles, né? Mas eu continuo por ali, tô vivo, tô do lado, tô interagindo numa certa dose, tô convivendo. Os motivos dessa exclusão podem ser inumeráveis. Por exemplo, eu posso ser excluído por ser preconceituoso, por uma questão de ideologia, ou até por uma questão de classe social, sei lá, por interesses variados. Agora, outra coisa bem diferente, meus queridos e minhas queridas e meus querides, é meus colegas me cancelarem. Uia, aí a jogada é mais profissa, não é para amador. Porque estabelece-se aí uma espécie de júri entre os meus pares. Prestou atenção no que eu falei? Eu só posso ser cancelado no meio daquele grupo em que eu estou, não pelo grupo opositor. E aí eu sou colocado pelos meus pares em uma espécie de banco dos réus. Ordem no tribunal! Então, em que mundo nós vivemos? Posso saber? Nós vivemos em um mundo que cada vez mais aceita menos determinados comportamentos, certos modos de ver a vida, certas piadinhas que colocam quantidades imensas de pessoas engaioladas em estereótipos que as sufocam. Você consegue entender isso, senhor? Eu não entendo, viu, Carlos? Hoje em dia se fala tanto liberdade de expressão e blá blá blá. Sim, meu querido, a expressão é livre. Agora eu gostei dessa aí, viu? Gostei mesmo. Desde que se assumam a responsabilidade, não é? Sobre as consequências. Tá, meu bem? Aí lascou, pombo. A gente não pode nem dar uma relaxada, ô. Sim, uma das características que alicerçam a cultura do cancelamento é justamente essa, a de nos tornar bem mais cuidadosos com a nossa palavra e também com a forma como a gente acaba influenciando outras pessoas. Influência.
Inclusive, segundo a filósofa Viviane Mosé, parece estar justamente aí a boa notícia no tocante a essa política social que recebeu o nome de cancelamento. Que a gente vai viver agora uns com medo dos outros, é isso? Ô, Cáspita. Não, Conchita. Significa a gente ter mais cuidado com o que a gente fala, ou com o que a gente deixa de falar. Porque as duas coisas têm peso, né? Tem que ter cuidado com o nosso comportamento, né? Com aquilo que a gente transmite para quem nos segue. Mas porca, pipa de la Bastiana, pelo amor de Deus, onde vocês querem chegar? A gente quer chegar, na verdade... Conchito, você percebeu? Olha, ela falou na verdade. Isso já coloca ela numa posição bem conceitual, né? Quer dizer, ela explica a verdade. É um bom exemplo. Isso atrai demais essas pessoas que buscam explicações sobre a verdade. Eu não sei a verdade, eu não consigo descobrir a verdade em mim. No conhecimento acumulado, o que eu faço? Eu elejo um arauto da verdade. Ou seja... Da influencer. Amadinho, eu escutei, viu? Moça, a gente tava aqui batendo só, trocando umas ideias, nada assim comprometedor. Fica tranquila, viu? Fica tranquila. Sei. Tudo é sempre com ótimas e boas intenções, né? Mas vamos em frente que o episódio não é eterno. Aliás... Parece que este podcaster está com o intuito de diminuir o tempo de duração de cada episódio, que eu acho uma ótima ideia, porque potencializa. Para início da conversa, meus queridos, alguém se torna influenciador. E a sua mensagem, seja por motivo ou pela forma que for, encanta um determinado contingente de pessoas. E elas passam a fazer o quê? A segui-lo. Vocês estão me compreendendo? Sim, claro que sim, dona. Eu tô compreendendo, eu não sou burro, né? É fácil. Você tá falando tipo aqueles mimicozinhos que a gente via nos parques fazendo sombra, né? E fica andando tchuc, imitando o que o outro tá fazendo, né? E aí todo mundo ria dos... Como que é o nome disso? É sombra, né? Sombra. Eles fazendo sombra. É disso que você tá falando, né? Aí a gente teria que analisar caso a caso, não é mesmo? Porque tem muita gente influenciando negativamente, eu concordo. Mas também tem muita gente fazendo um bom trabalho de conscientização, por exemplo, em vários setores da nossa vida social. Então puxa o freio aí, viu? E vai devagar com as conclusões, queridinho. Tá bom, gente. Vamos manter os ânimos sob controle, como sempre, né? Demoniada, por favor. Então vamos continuar a linha de raciocínio, que é importante para que o ouvinte acompanhe junto com a gente onde a gente quer chegar, tá bom? O lance é que não raramente pessoas assim acabam incorporando um espaço maior dentro do seu seguidor, sabe? Ô Carlos, você tá falando dessas coisas de incorporação, de espiritismo? A intenção desse senhor teria sido, por acaso, ser engraçado ou algo próximo a isso? Então, como eu tava falando, né? A visão de mundo do influenciador passa a ser tão importante para a vida dos seus seguidores que eles acabam transformando aquela pessoa em quê? Num totem, tipo um símbolo quase sagrado do seu grupo social. Essa pessoa chega até a ser vista como um ser irrepreensível. A regra é clara. Não existe ser humano que não erra. Hashtag, fica a dica. O erro é a forja do acerto. Nossa, me arrepiou até os pelos do sovaco. Nossa, me lembrou minha tia Zizita, que Deus a tenha, aquela santa. Ela sempre dizia pro meu primo Genaro, sabe? Genaro, não se faz o bem sem antes conhecer o mal. Aí o Genaro chamava ela de pecadora, de herege, falava lá umas coisas pra tia Zizita. Eita, que saudade da tia Zizita, viu? Pois é, consagrado, pois é. Mas hoje em dia, a sua tia ia ter que explicar isso muito bem direitinho. Sabe por quê? Porque senão, tudo isso que ela falou que você acha lindo, a tia Zizita, hoje em dia poderia ser considerado, por exemplo... passação de pano. Aí é feio. Algo machista, misógino, sexista, escravagista e o diabo a quatro. Entendeu? Então, se você vai entrar numas dessas de que encontrou a luz, aí você vai cair naquele lero-lero do Prenque Baba. Você conhece, né? Paz e amor. Estamos todos juntos, vibrando a energia da unicidade. Temos que nos libertar destas ilusões que são essas brigas de classes sociais, esse separativismo entre brancos, negros, amarelos, mulheres, homens.
Tudo isso é uma invenção do ego para nos fragmentar e com isto comprometer a grande criação da luz, que é a unicidade. Eu, estando aos pés dos 7 ascensionados. Já que você chegou aos pés dos ascensionados, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, é possível? Estamos todos juntos no crescimento do conhecimento da própria luz. Pode perguntar. Eu queria saber se os ascensionados têm chulé e se são perfeitas as unhas dos dedinhos mindinhos dos pés dele. Pode me dizer? Eu acho que ele se foi, gente. Mas Carlos, que pena. Tava tão bonito, tão cheio de paz, né, Cáspita? Gente, melhor assim, vai por mim, segue o bonde. O que a gente precisa levar muito em conta é essa questão da gente ficar elegendo o tempo todo grandes ícones para as nossas vidas, sabe? Os nossos totens. Isso é importante. O que acontece com eles quando a gente faz isso? Com essas pessoas que a gente elege como totens? A gente esvazia essas pessoas da humanidade que eles têm. Ou seja, eles simplesmente passam a não poder mais cometer deslizes, cometer erros, nada nesse sentido. Como alguém que erra poderia conduzir nosso bando? E aí vem a próxima etapa do processo de cancelamento. Sim, a praga das expectativas que o bando coloca no cucuruto do seu totem, do seu ídolo, do seu mito. Para, pelo amor de Deus. Tava demorando pra vocês falar do capitão, Cáspita. Deixa o homem trabalhar, pomba. Ele é um escolhido de Deus para livrar as ONU, as Unicef, todos nós da praga comunista. Carlos, a gente realmente precisa desta pessoa aqui na roda? Não é a gente que tem que decidir isso. A gente põe as cartas na mesa e quem tira as conclusões é o ouvinte. Assim que é bom. Nossa. O fato é que não dá para fazer vista grossa para essa questão das expectativas que o rebanho deposita em massa sobre o pastor. E vocês entenderam que eu não estou falando de religião, certo? É apenas uma figura de linguagem. Embora, em grande parte, até as coisas coincidam. Então eu tô lá, no meu bando, atento ao que o meu ícone diz, ao que ele não diz, como ele se veste, como ele deixa de se vestir, em quem ele vai votar, não vai votar. É bom, enfim, eu tô lá, vivendo a vida dele. Mas aí me pinta uma dúvida, qualquer. É fácil, é só pensar no que o ídolo faria no meu lugar. Pronto, é só eu fazer igual e é a vida que segue, né? Hashtag só que não. Ídolo é gente. Gente, e gente não é santinho de ficar parado em pedestal do jeito que a gente vê nas igrejas, não dá, sabe, do mesmo jeito pra sempre. Hashtag sinto muito, é isso, essa é a real. Gente erra, a menos que não seja gente, né? E é aí que a jeripoca pia. O pio da jeripoca. Porque é papum, é 2 palitos pro seguidor acreditar que a criatura que lhe elegeu pra ser seu ícone, ser seu mito, ser seu totem, deixou de ser gente. E por outro lado, essa imensa expectativa também faz o sentido inverso. Ou seja, o ídolo bobeia e olha só, tadinho, ele acaba acreditando que ele é supra-humano. E aí, meus amigos, babau. E também tem aquela história, né? No fundo mesmo, é uma via de mão dupla, né? Porque o seguidor adora o mito e... Não é uma questão de adorar, você tem que me entender, sabe? Mas é que o homem vinha num cavalo branco acabar com a corrupção. Carlos, de boa. Se isso continuar assim, eu saio desta gravação, crio uma bela de uma narrativa, busco até fotos da tua adolescência e aí você vai ver o movimento às redes com tantas hashtags que você vai ser canceladíssimo em 24 horas no máximo. Eu prometo. O que me diz? Eu mesmo morro de medo dos meus próprios demônios interiores. Ô, diacho. Não, peraí, calma. Fica em paz aí, ó. Fica fria. Segue o raciocínio de via de mão dupla que você tava levando, por favor. Como eu tava falando, seguidor e ídolo são partes de uma mesma moeda, não é? Eu te idolatro. Assim, eu te constituo como meu ídolo. Você, então, se percebe idolatrado por mim. Isso te legitima em um lugar que permite que você, de um modo ou de outro, imprima a sua ética e a sua ótica na minha vida. E isso me alimenta em questões silenciosamente importantes para mim. Então veja só, eu alimento o totem que me alimenta para que eu o alimente. E assim segue-se um ciclo vicioso. Quem é o Tamagotchi de quem, no final das contas?
Tá mal o quê, Casper? Tá falando de um brinquedo com formato redondinho, uma tela pixelada, que surgiu lá em 96 e o dono precisava manter ele vivo, como se ele fosse um animalzinho virtual, sabe? Aí a pessoa bobeava, ou seja, esquecia de alimentá-lo, o que tinha que ser alimentado, aí o bichinho morria. E isso se tornou uma febre, uma coqueluche no mundo todo naquela época. Acabou criando problemas até com a criançada, que esquecia de alimentar o tal do bichinho, aí o bichinho morria, aí a criançada caía em depressão. Enfim, o dispositivo desapareceu. Não sei se ele retornou pra valer, mas a meu ver, nem precisa, porque o smartphone superou ele com louvor, tá? Essa é que é a real. Hoje em dia, nosso celular se tornou a nossa varinha de Harry Potter, ou seja, temos na mão tudo o que precisamos para nossa vida. Lemos, ouvimos música, pagamos conta, vemos as fotos, acompanhamos as redes sociais, interagimos com pessoas, mandamos mensagens, estudamos remotamente, usamos como lanterna, gravamos áudios e vídeos para transmissão e edição com facilidades impressionantes. Vamos a qualquer canto do planeta, sem fazer a menor ideia, só guiados pelo GPS que está no celular, né? E, como se não bastasse, ainda consultamos os nossos oráculos de busca. E ainda tem o túnel do tempo, né? Que a gente pode voltar com detalhes impressionantes para qualquer lugar do passado. Eu e meu smartphone. Quem comanda quem, no fim das contas, não é verdade? Então, é verdade. E nesse contexto, gente, entra em cena nas redes sociais um cidadão muito famoso. Algoritmo. Carlos, que pirosca é algoritmo, não? Basicamente, é um conjunto de regras e dados matemáticos, né? Aí esquece, então. Eu nunca fui bom de matemática. Quer dizer, eu sei fazer as contas de mais, de menos, né? Sei também multiplicar. Meu senhor, por favor, tente pelo menos um pouquinho não interromper a linha de raciocínio, obrigada. Então, o algoritmo é um conjunto de regras e dados matemáticos que fazem com que as nossas postagens sejam destacadas ou não sejam destacadas nos feeds. Calma, Conchito, o feed é uma espécie de mural que a gente tem nas nossas redes sociais. É onde uns mostram para os outros o que está fazendo, o que está pensando, etc e tal. E aí, pessoal? Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar. Mas que interessa pros outros o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando? Desde quando? Isso é muito privado, é muito pessoal, Cáspita. Então, o algoritmo é aquele olhão, sabe aquele olhão que fica atento a tudo que a gente escreve, que a gente clica, que a gente lê, que a gente curte, que a gente reage, que a gente interage, sabe? Junta tudo isso e passa a entender quais são os assuntos que a gente prefere. E ele faz com que esses assuntos fiquem diante dos nossos olhos o tempo todo. Você capite? É o que o povo chama de bolha, né? A gente vê mais do mesmo o tempo todo. É isso. E o mais incrível, gente, desse fenômeno, sabe o que é? É que dentro da bolha, a gente sempre se vê maior do que a gente realmente é, né? Isso tem muito a ver com essa imensa sensação de empoderamento, sabe? Que dá pra grande parte de nós a imensa certeza de que a nossa opinião é algo extremamente importante. Mais do que isso, é algo extremamente esperado pelos outros, sabe? Aquele ímpeto de comentar o que tá pegando o tempo todo. Eu não posso, eu fico pensando, nossa, isso aconteceu. Olha, hoje eu levantei e fiz tal coisa. Vi uma coisa, passou uma coisa na minha cabeça. Olha, gente, na verdade... Ai, gente, na verdade, né? É um ímpeto mesmo, sabe? Que nos move, né? Observe como isso, via de regra, vem carregado de um outro fenômeno chamado... Fenômeno da última palavra. Essas opiniões, esses pontos de vista, pouco a pouco vão se agregando por afinidades, vão criando comunidades. E essas comunidades, por sua vez, também vão começando a interagir entre si. E isso acaba criando o quê? Um ambiente de conexões constante, que não para, sabe? Vibra o tempo todo dentro de uma determinada onda de militância, seja ela qual for, em nome de algo que a gente acredita, né? Não se restringe ao campo ideológico ou partidário, né? Vai além, né? Isso faz parte das nossas relações sociais em ambiente virtual, muito mais potencializado. Inclusive porque a sensação de estar escondido, né, atrás do teclado, nos deixa, às vezes, muito mais animados, vamos dizer assim, né, para nos expor ou expor as nossas ideias. Enfim, é nesse ambiente que surgem os nossos ícones, os nossos ídolos, os nossos totens, sabe? Que passam a ocupar o quê? Um espaço de representatividade. Saquei.
Sabe aquilo que a gente vinha fazendo presencialmente nas urnas? A gente transfere para o universo virtual através da escolha desses ícones, desses ídolos, desses totens. A faixa presidencial do certo e do errado, né? Ele ganha a batuta, ele que rege a orquestra. E é um lugar muito maluco mesmo. A pessoa, o ser humaninho, né, que chega aí, assina um pacto de quê? De infalibilidade. E esse pacto é a grande cilada. Se o coitado vier a gerar quebra de expectativas na sua comunidade... Simples, querido. Hashtag pé na bunda. Exato. Pelo amor de Deus. Mas como é que esse povo faz para cancelar esses coitados? Que onda, meu Deus do céu. Acompanha. Eu tô no meu bando, certo? Certo. Eu percebo que a figura pisou no tomate, certo? Certo. O que eu faço? Eu crio uma boa narrativa e faço ela circular feito um raio na minha rede de conexões, solicitando posicionamentos imediatos e ações concretas contra aquela pessoa. Mas, pelo amor de Deus, isso é um linchamento. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, sabe? Que vocês ganham com isso? É que a pessoa aprenda de uma vez por todas a sua lição. E aí, meu querido, bingo e checkmate. Mas, Cáspita... Não. A jogada é realmente, ela tem razão, a jogada é muito bem elaborada, sabe? Depois do ídolo vacilar, o que a galera faz? Ela se junta e aí ela expõe o dito cujo. Isso tem um nome técnico. Exposes. É assim que se fala no glossário da vida virtual. Ela expõe, faz uma verdadeira varredura, sabe? Escaneia a pessoa, vai atrás de provas e com todos esses ingredientes bem pensadamente misturados, eles criam uma narrativa sobre a pessoa ou sobre o comportamento vacilão dela, saca? A narrativa não era aquilo que faz os locutores do futebol lá no rádio? Não, a narrativa é uma história que se constrói a partir de uma determinada premissa, um ponto de partida, um ponto de vista, por exemplo, individual ou coletivamente. Aí essa história é composta de fatos ou de acontecimentos referentes à vida do ídolo, né, a vida pessoal do ídolo. Aí as pessoas pensam isso tudo aqui, ali, acolá, depois elas misturam tudo como se fosse uma massa para criar uma nova realidade, né? Essa nova realidade passa a explicar quem é de fato a pessoa que vacilou. Então você percebe? Agora é só puxar o gatilho. Que isso agora? Virou bang bang? Até que eu gostei dessa imagem, viu? É isso mesmo. É um bang bang, uma guerra de narrativas que faz miséria, que causa sofrimento, dor e ranger de dentes em muitas pessoas. E da noite pro dia se veem com milhares ou milhões de seguidores a menos. E como esse choque pro ego dela já não fosse o suficiente, meu amadinho, a rede canceladora ainda ataca objetivamente o bolso do vacilão, tirando-lhe todas as oportunidades possíveis de trabalho ou de geração de renda. Que é, por exemplo, o que acontece com os famosos que são deixados à própria sorte por seus patrocinadores. É assim que a jeripoca pia. O fio da jeripoca. Jesus do céu, é uma fogueira da Inquisição. É, mas também, amado, não podemos esquecer que às vezes só mexendo no bolso da pessoa é que ela realmente toma jeito e alguma atitude. Estamos de olho. Ok, Conchito, tá. Eu entendo que te assuste essa possibilidade das pessoas se agregarem no sentido de eliminar uma outra pessoa da sua convivência de forma assim tão bem articulada, tão veloz, né? Já que as redes sociais propiciam essa irradiação fulminante através de hashtags e de compartilhamentos e dessa loucura toda que faz com que os algoritmos rejam, né? Os milhões de bolhas aí que as redes sociais vão criando, né? Como a gente já explicou. A gente viu, né, na eleição do atual presidente da República em 2018, a força até então desconhecida que tem o WhatsApp, por exemplo, não foi? Pessoas que não admitem vacilo tendem geralmente a se esquecer que elas também cometem seus vacilos na vida. Mas uma vez elas reunidas em bandos e até em mega bandos, elas assumem a mesma postura que exigiram do seu ídolo, agora deposto e lançado às masmorras. Porém, como bem sinalizou em um vídeo a Viviane Mosé, a internet é um palco de sucessões, minha gente. Ou seja, essa cultura de cancelamento também tende a se transformar e até a dar lugar para alguma outra forma de interação virtual. Isso é certeza, né? Mas e o que isso quer dizer no final das contas? Que a gente pode, no fundo, extrair dessa experiência toda um aprendizado muito importante. E agora eu quero até me despedir aqui e agradecer a presença dos meus demônios convidados pro episódio de hoje. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer, embora doloroso, conversar com vocês, porque aí eu vou me conhecendo um pouco mais. Eu te agradeço muito e espero realmente que você não vacile. Estamos de olho. Tá bom, Carlos, eu volto. Você sabe que eu volto, né? Eu gosto muito do seu podcast, né? Obrigado, gente. Obrigado.
Aquela série tá no Netflix, Black Mirror, maravilhosa, britânica. Num dos seus episódios chegou a enfocar um hater, sabe, um odiador, né? Colhendo os frutos do ódio que ele semeia. Esse aprendizado diz respeito justamente à importância de eu prestar muita atenção em como eu me comporto no âmbito público. Eu sei que hoje em dia tudo muito se misturou, né? Se misturou bastante, né? O que é público, o que é privado. A gente está vivendo esse desafio, né? De conseguir entender essa transição que as redes sociais, a internet trouxe ao mundo todo nos últimos 20 ou 30 anos. Mas o fato é que é um desafio que tem que ser enfrentado, não tem como a gente fugir, né? Mas o fato é justamente a gente prestar muita atenção em como a gente se comporta publicamente. A Viviane Mosé deixa bem claro que ela escolheu não ir pelo caminho de arregimentar um contingente imenso de seguidores. Ela escolheu isso. Então quando isso começa a acontecer de um modo ou de outro, ela corta o processo e recomeça, porque ela não quer ser desumanizada. Todos nós não podemos ver subtraído o nosso direito de errar. Sabe por quê? Porque a gente falha, gente. Todo mundo falha. Cancelar o desafeto, cancelar o feio, o grosseiro, o imundo, ou seja, cancelar aquilo que a gente vê assim, porque não necessariamente ele seja assim, a gente individualmente ou a gente coletivamente, em bando, mas é uma forma de ver, né? É um ponto de vista, é uma opinião, porque ninguém é dono da verdade. Essa é a grande frustração, acho que da grande parte da humanidade, é falar em nome da verdade sem fazer a menor ideia do que isso seja. Então o que a gente faz é sempre refletir opiniões, né? Cancelar o desafeto, o feio, o grosseiro, o imundo não faz com que isso tudo deixe de existir no mundo, meu povo. Tipo, hashtag simples assim. Às vezes, me parece que o gatilho do cancelamento foi a saída que a civilização encontrou para evitar puxar o gatilho do revólver. É porque no final das contas, o que se busca é o mesmo, é eliminar outra pessoa. Parece não haver normatização ainda que regule a cultura do cancelamento. Ou seja, as consequências disso. É um puxar de descarga, né? A impressão que se dá é que o cocô desaparece por um passe de mágica. E há um vídeo do youtuber Spartacus em que um dos entrevistados dele define o ato de cancelar como o ato de fechar um debate. Cancelar é um ato saudável e eu não concordo com isso. Vamos puxar a imagem da descarga de novo, da privada. Depois da descarga, o cocô vai para algum lugar, gente. Ele não desaparece. Ele vai para algum lugar e ali ele fica, gerando o quê? Seus próprios frutos. Não se cancela alguém a título de fazer justiça, com exceção de nazistas, é claro, como afirmou outra pessoa entrevistada pelo Spartacus, né? E eu digo isso porque o nazismo, ele tentou cancelar outras etnias, outras culturas da face da história do planeta, né? Então, fora isso, as reparações sociais merecem sim toda a nossa atenção, toda a atenção da sociedade. E para que elas sejam notadas e levadas a cabo, todas as articulações responsáveis são muito bem-vindas. E se o judiciário da gente é lento e as redes não, maravilha. Usemos as redes então. Mas façamos isso como forma do quê? De encarar, de olhar nos olhos da mensagem, mais do que tripudiarmos o mensageiro. E eu sei que essa imagem que eu tô trazendo também é mais velha que andar pra frente, mas ela é maravilhosa. A gente continua matando o mensageiro e perdendo a oportunidade de receber e enviar mensagens. Vê só, se a gente propicia com todas as nossas forças uma conscientização dessa mensagem, o que o mensageiro vai fazer? Ele vai fazer seu trabalho, ele vai levar o recado de volta. Ou seja, as frentes retrógradas, as frentes fascistas, racistas, misóginas, machistas, sexistas, xenofóbicas, todo esse povo todo vai receber o nosso recado. E aí estabelece-se o quê? Algo chamado diálogo. Só dessa forma, acredito eu, a gente vai conseguir realmente dissolver de verdade, no núcleo e não nas bordas, o X dessa questão, tá bom, gente? Bom, mais uma vez aos meus demônios interiores, obrigado pela conversa. Cileia, Camila, Vinícius, super obrigado pelo papo que alimentou esse episódio. A você, ouvinte, espero que essas reflexões contribuam de alguma forma no debate sobre as relações humanas no mundo virtual, né? Espero que vocês compartilhem em suas listas, espero muito mesmo, porque essas pulgas precisam aterrissar atrás de orelhas alheias, né? Porque, gente, vamos combinar, o bagulho tá louco, tio. Semana que vem tem mais e, como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optcha, saudações corintianas, hashtag fui. O Pio da Jeripoca.